A síndrome do bom menino é tida como uma estratégia de sobrevivência emocional a toda a homofobia que nós sofremos ao longo da vida. Esse vai ser um episódio para que você descubra tudo o que você precisa saber sobre esse tema que tumultuou a internet e modificou a forma como a comunidade gay se vê. Também falaremos sobre a viagem do Jonas a São Paulo, workshop e um pouquinho mais. Um podcast feito por 2 psicólogos para falar sobre saúde mental, dramas e muita viadagem. Um espaço para discutir tabus, dicas, dramas e, claro, te mostrar que tá tudo bem em ser gay. Pod Gay. E esse pod gay eu vou te dizer que tá uma loucura, já tem um tempo que não saiu o episódio, né? O que tu tem a dizer sobre isso, Lucas? Eu não tenho nada a dizer, a culpa é toda sua. Você não se organiza. Então. Então tudo bem. Mas... Ai, gente, é a vida, né? Às vezes acontecem muitas coisas na quinta-feira à noite que não dá pra gente... Que é quando a gente grava, que não dá pra gente gravar, mas tá tudo bem, a gente tá aqui de volta. Isso que importa. Não, é importante a gente dar uma satisfação realmente falar para as pessoas que as últimas semanas foram bem caóticas por aqui, né? E a gente não conseguiu gravar o episódio ao vivo. Eu fiquei tão triste por isso. Mas a gente já vai comentar a respeito, já tem outras coisas para falar mal de ti aqui. Agora, é isso. Voltamos, estamos aqui, abertos, disponíveis. E olha só, o episódio de hoje vai trazer um tema que demorou para aparecer nesse podcast, na verdade, né? Eu acho que a gente podia ter trazido há muito tempo, mas é um momento bem oportuno para falarmos sobre esse tema, que é um tema tão sensível para nossa comunidade, para nós enquanto gays no geral, mas que é um tema bem delicado para mim também, porque fala sobre uma coisa bem importante que aconteceu na minha vida. Mas antes, eu quero saber como é que você tá, porque eu sei que você tá do dói. Conta pra galera o que tá acontecendo. O que foi que te pegou dessa vez? O que me pegou dessa vez foi que eu perdi a virgindade do Covid. Peguei Covid depois de 3 anos fugindo dessa peste. Agora eu tô com Covid, né? Me pegou. E é isso, né? Tô no meu 3º dia de Covid durante essa gravação. Quando ela for ao ar, eu já vou estar melhor, se Deus quiser. Verdade. Mas é isso, eu só fiquei com um corpo ruinzinho mesmo e tá tudo certo. Que bom, amigo. E pegasse no show do Coldplay, sabe? Fiz alguma informação a respeito? Amigo, não sei onde é que eu peguei Covid. Porque Pois foi é. muitas coisas, né, menino, que eu fiz, assim, não tenho... Não sei, É o não show sei. Lola, né? É o Lollapalooza, é muita coisa, né? Né? Banheirão do Frei Caneca. Que agora eu conheço o Frei Caneca, a gente já vai falar sobre E isso. conhece o banheirão também. Não, o banheirão não. Não! Mas o Frei Caneca... Não rolou quando você tava lá? Não rolou banheirão. Nossa, você viu mal Na recepcionado. verdade, eu não transei em São Paulo, deixa eu te falar isso. Como assim? Acredite se quiser. Como é que um gay vem pra São Paulo e não transa? Não foi por falta de oportunidade, tá? Porque eu descobri que os gays de São Paulo são... A gente vai conversar sobre isso. Na verdade, eu acho que tinha que ser um episódio inteiro só pra falar de São Paulo, porque a experiência que eu tive em São Paulo foi ser tema de sessão de terapia, amiga. Mentira! Verdade. Eu te impactei tanto assim? Verdade. Esse foi um tópico, né? Porque ter te encontrado, eu acho que foi uma experiência muito louca. A gente tá gravando o podcast há quase um ano juntos já. Eu nunca tinha se visto. Web É a amigo, primeira né? vez. Web amizade. Se você não faz ideia do que tá acontecendo, não tá acompanhando, deixa eu te explicar. Agora em março, eu fui para São Paulo no iniciozinho de março, passei quase uma semana lá e encontrei o Lucas e ministrei um workshop com o tema da síndrome do bom menino. E foi uma loucura, porque a gente saiu e eu lembro que foi até estranho, assim, de te tocar, de te abraçar. Foi esquisito te ver ver que você é mais que só um rosto. Tô chocado. Eu fiquei bem tocado, na verdade. E fiquei bem impressionado com várias das coisas que eu presenciei
que eu fui curtindo na noite gay LGBT paulistana. Não fui para Chili Peppers, não participei de nenhuma sauna. Na próxima vai, eu acho que isso foi parte da experiência só. Os stories que eu gravei fazendo um tour pela tua casa antes de ir embora geraram tantos comentários da galera falando que eu deveria gravar um episódio inteiro fazendo um tour pela casa do Lucas. Minha casa é secreta. O Jonah revelou, mas minha casa é secreta, entendeu? Eu tenho teu endereço agora. Toma cuidado com Ixi, isso. vou colocar sua foto ali na portaria pra porteiro não deixar você entrar. Não, mas o Valval já é meu amigo. O best friend, a gente já conversou, já troquei contato com ele, já me acompanha nas redes. Inclusive, beijo, Valval. Acabou de criar um... Pior que eu fiquei pensando assim, Valval, será que tem? Eu vi. Ai, como inocente, meu Deus. Mas vou te dizer, tá? Foi legal conhecer os meus amigos de São Paulo, conheci os teus amigos também. Inclusive, um beijo pro Zauzal. Zauzal. Um fofo, gatíssimo. É sobre. Gente, o Lucas tem amigos gatos, tá? Vocês precisam saber disso. Tenho. Começar por mim, né? Tu também, eu vou te dizer que tu é muito mais bonito pessoalmente, sabia? Você achou, amigo? Achei. Ah. E mais tímido também. Mais tímido? Mais tímido também. Eu acho que eu sou mais desinibido aqui online mesmo. Mas acho que na vida real eu sou mais na minha. Eu sou mais a minha. Eu falo, as pessoas não acreditam. É mesmo, Eu você sou tem que ser uma mesmo. cara de ser meio soca fofa. A gente sabe, amigo, tá tudo bem. Ah, e eu sou mesmo. Eu gosto de socar fofo, entendeu? Eu sou do amorzinho. Oh, boring. Mentira. Não, acho O que Jonah, todos... E o Jonah, gente, vocês acham que ele é essa pessoa bulinadora, dominadora? Mas ele é fofíssimo. Assim, uma das pessoas mais... É uma das pessoas mais legais, assim, que eu já conheci na minha vida. Viu? E gatíssimo também, viu, gente? Inclusive, faz super sucesso por aí, né? Você fala que não fez banheirão, mas fez sim, que eu fiquei sabendo depois, tá? Não adianta esconder de São Paulo, todo mundo se conhece. É verdade. Mas é isso. Quem sabe da próxima vez você vem com mais tempo, a gente faz um encontrinho, não é mesmo? Não é? Eu acho que é uma boa ideia. O encontrinho. Vamos pensar sobre isso daí, porque olha só, em maio o Podgay tá fazendo 1 ano de sua produção. E isso é um marco, né, gente? Quantos podcasts que param logo nos primeiros episódios? A gente tá aí 1 ano com uma galera super incrível nos acompanhando. Inclusive, um beijo pra você que compartilha os nossos episódios, que joga nas redes, que tá sempre divulgando, sugerindo. Cobrando a gente. Cobrando a gente. É sobre isso e tá tudo gay mesmo. Vamos pensar a respeito disso, porque, eu quero voltar a São Paulo, tá? E eu tô chocado com a quantidade de mensagens que eu recebi de gente que não acreditou que a gente não se pegou em São Paulo. As pessoas não acreditam, Lucas. Ah, um monte de gente. Quando a gente postou aquela foto, acho que foi a única foto que a gente postou, as pessoas, elas falaram, vocês estão namorando, vocês estão namorando, vocês estão namorando. Por quê? Gay não pode ser amigo? Gay só pode se pegar? Gente... Problematizei. Habla mesmo. Pois é. O John, ele é casado, monogâmico, ele é pai, entendeu? Ele tem 3 filhos. Vamos respeitar, né, galera? Sim, eu tenho muita gente pra dar de mamar, coisa muito louca, eu não dou conta. Muita. Deus me livre. Que horror. Vamos parar de se passar nesse episódio. Já faz é sempre assim, a gente fica um tempo sem gravar e começa a se passar. Impressionante. Vamos pro tema desse episódio, de fato. É um tema bem sério, na verdade. Não tem nada de divertido e engraçado com o que a gente tá conversando aqui. Que é sobre... Fecha o sorriso. Sim, já criou um climão. Que é a síndrome do bom menino. Eu tô curioso para ouvir um pouquinho sobre as tuas considerações a respeito, Lucas. Quando tu lê isso, de que maneira que isso bate pra ti? E aí, vou fazer terapia aqui agora.
Então, mulher. Falando em terapia, sabe o insight que eu tive? É que o seu terapeuta é de São Paulo, o meu terapeuta é de Floripa, né? Então, os nossos terapeutas, eles fizeram intercâmbio, né? É verdade, olha só. Enfim. Saiu bem pela culatra, adorei. Mas não me Sim. foge não que eu te fiz a pergunta. Ó, que bate Síndrome do Bom Menino? Ah, me lembra você, o sucesso do seu Instagram. Cara, pra ser sincero, a Síndrome do Bom Menino. Ah, eu sou, né, um bom menino. Tô aprendendo a não ser. Mas eu sou um bom menino. Eu tenho muita dificuldade pra colocar limite, né, nas pessoas. Tenho muita dificuldade para me expressar. Eu tenho. Não queria terapia, agora vai de terapia. Eu tenho muita dificuldade pra conseguir expressar o que eu sinto. Tenho dificuldade para me expor em alguns momentos e gerar incômodo. Então, eu sou essa pessoa. Eu sou o bom menino. Então, eu me adequei muito pra ser amado sendo bonzinho, né? Ah, não. E para que deu certo. É, foi. E que É, foi. muitas partes deu certo. Mas eu sei que não vai ser bom pra mim se eu continuar dessa maneira, né? Então, agora que a gente vai entrando na fase adulta. É porque o bom menino dá certo até quando você é adolescente, né? Depois, quando você vai entrando na fase adulta, aí que você precisa se colocar e se portar pro mundo, você não pode ser mais uma criancinha frágil, né? E aí você tem que ser adulto, e isso é muito bom, é muito libertador. Mas digamos que eu diria que a síndrome do bom menino pra mim é o meu mecanismo de defesa. É o meu Esse, mecanismo de defesa. É a maneira como. Não só meu mecanismo de defesa, mas é a maneira como eu me relaciono com as pessoas. É a maneira como eu me relaciono, principalmente, assim, pessoas desconhecidas, amigos, né, e tudo mais. Então, eu sou essa pessoa, né? Sabe aquela pessoa que às vezes tem que. Por exemplo, vou dar um exemplo bem X aqui, né? Mas eu pedi algo no restaurante. Aí o pedido veio errado. Para não querer gerar um impacto ruim de ter que chamar, falar pro garçom, não brigar, né? Mas realmente chamar o garçom, falar, olha, tá errado. Às vezes eu fico, tipo, me doendo, sabe? aham. Pra Não. falar, sabe? É esse tipo de bom menino, né? Aí a gente pode aprofundar ele para as relações, né? A gente vai perceber muita coisa, né? Uhum. Dificuldade para se expressar perante a família, né? E etc. Mas eu tenho o bom menino como mecanismo de defesa e como mecanismo de relações no geral, sociais no geral, sabe? Aham. Aham. É muito isso, assim. Quando a gente pensa. A primeira vez que eu ouvi essa expressão, síndrome do bom menino, foi no livro Terapia Afirmativa do Clécio Borges, onde ele fala sobre o como ao longo da vida é muito comum percebermos homens gays que adotam um padrão de comportamento de bons meninos como uma forma de lidar com as experiências de homofobia que a gente... Na hora que eu li aquilo, aquilo me bateu tão forte, porque eu acho que foi a primeira vez que eu escutei alguém falando, colocando em nomes, uma experiência que eu sentia e que eu observava nos meus pacientes gays em clínica. Daí veio a ideia do post, né? E daí veio a história de criar um perfil para falar sobre conteúdos voltados para homens gays. Se você não sabe, foi assim que eu entrei na internet. E, inclusive, agora no mês de março, completou um ano da criação do perfil do meu psi. Babado. Mas isso é outro passo. O ponto é, ao longo do meu processo de clínica, eu fui percebendo o como nós, homens gays, adotamos algumas estratégias de sobrevivência emocional para poder lidar com o impacto e com o dano que está vulnerável a todas as experiências de abuso que nós sofremos nos causa, né? Daí, a gente precisa lembrar que a homofobia não acontece no nível só físico, né, Lucas? Ela também é homofobia psicológica, também há homofobia sexual, também existem outras maneiras de como a homofobia impacta a vida de pessoas LGBT+,
a vida de homens gays aqui especificamente, e do como se faz necessário que tenhamos estratégias para nos defender disso. Eu demorei a me dar conta de que o bom menino ama telas, né? Porque quem é o bom menino? É nessa persona que nós criamos que não expressa necessidades, que não se impõe, que não dá limites, que tem dificuldade de falar como está se sentindo. Só cria uma que tem a necessidade de ser bem quisto, bem querido, de ser validado pelo outro como uma forma de compensar toda a negatividade, toda a homofobia internalizada, todo o preconceito que nós acabamos passando. Então, acho que as definições que tu deu sobre o que é um bom menino para ti, certamente é algo que eu me identifico e que muitas das pessoas que estão nos ouvindo vão se identificar também. Inclusive, já compartilha esse episódio, já manda para aquele teu amigo, porque vai estar babado, tá? Qual que tu acha que é a tua maior dificuldade hoje como um bom menino? Nossa. Eu acho que expor os meus sentimentos. Mas para algumas pessoas específicas. Expor meu sentimento para algumas pessoas específicas. Com medo de magoá-las. Acho que... Ou de incomodá-las, né? Enfim. Uhum. Acho que esse é uma... eu acho que é essa de se, sabe, expressar o que eu tô sentindo, o que eu... Não só o que eu tô sentindo, o que eu quero, o que eu não quero. Acho que falar isso para as pessoas, né? Acho que tem sido a maior dificuldade, ao mesmo tempo é o que eu tenho trabalhado, mas na minha terapia. E eu percebo quanto que, né, depois que eu mudei, e depois que eu tive que morar sozinho, tive não, né, que depois que eu quis morar sozinho, eu percebi o tanto que eu sou assim, o tanto que eu sou assim, muito mesmo, mais do que eu imaginava. E aí, mas aí eu comecei, né, a fazer uma terapia mais intensiva, e nesse, digamos, né, com foco nisso, né, mas eu percebo que essa realmente dificuldade de me expressar com algumas pessoas específicas ou falar o que eu quero, falar o que eu sinto, sabe? Às vezes ainda eu sinto que como se eu estivesse cometendo um abuso, um erro, sabe? Uhum. Muito, muito automático esse tipo de pensamento. Mas é bem isso, né? Do tipo, parece que o que a gente pensa e que quer e gosta tem menos valor do que a outra pessoa. Pau no cu dos outros, eu, hein? E pra você, amigo, como que é? Ah, eu acho que expressar as minhas necessidades ainda é o que mais me pega. Eu sempre fico nesse fluxo do tipo. Porque para poder expressar as minhas necessidades, primeiro eu preciso reconhecer. E às vezes eu tenho dificuldade de perceber o que eu preciso, sabe? Olha, depois eu acho que não é só sobre reconhecer, assim, acho que é sobre poder expressar e sustentar isso, né? Então, tipo, eu tô afim de colocar de uma forma prática. Eu ando afim de tal pessoa. Primeiro eu preciso me dar conta de que eu tô afim dela, expressar isso pra É ela, verdade. né? Sei. Que, tipo, não é carinho, sabe? Não é ansiedade, na verdade, existe, sei lá, tesão, por exemplo. Conseguir expressar isso pra ela e sustentar, mesmo independente da resposta que ela me dê, sabe? E de reconhecer isso como uma coisa natural e ok, de que não é um problema eu estar sentindo tesão, por exemplo. Eu percebo isso também, que a gente tem sequer a gente automatizou tanto esse processo de se defender do mundo e
olhar muito mais as necessidades das outras pessoas, o que que as outras pessoas querem e esperam de nós, que a gente parou de, ou simplesmente não criou a habilidade de reconhecer os nossos próprios sentimentos. E aí, você acorda num dia se sentindo um lixo, se sentindo super depressivo, ou com raiva, ou pra baixo, estressado, e você nem sabe o que que é. Por quê? Porque tem um monte de sentimento fazendo a festa no seu cérebro e você sequer criou a habilidade para parar e reconhecer. Uma coisa um exercício, na verdade, que é muito TCC, mas que ajuda muito, assim, a conseguir reconhecer o que que eu tô sentindo, por que que eu tô triste, por que que eu tô com medo, por que eu tô ansioso, e escrever. Eu escrevo muito, paro e escrevo, porque eu obrigo meu cérebro a colocar tudo em palavras, né? Em frases. E isso me ajuda bastante a entender o que que eu quero de cada situação, o que eu tô pensando de cada situação. Porque se você quer melhorar o seu humor, se você quer melhorar o seu emocional, você precisa primeiro saber o que que você tá sentindo, né? Quais que são os seus medos, o que que você quer. Coisa que a gente não faz. E a gente só fica agindo muito por impulso, por necessidade. E não por uma necessidade, na verdade, né? Muito por. É por impulso mesmo. E. Mas pra gente saber como melhorar, a gente primeiro precisa saber qual que é o problema, né? Pra vencer o problema, a gente precisa saber qual que é o problema. Então, eu acho que isso me ajudou muito, tipo, de escrever, sabe? Ele ajuda muito a organizar as informações do nosso cérebro. Então, é algo que é muito doido, porque eu. E aí, por isso que isso me pega muito, que eu falei, né? A dificuldade de me expressar, porque, primeiro, eu não tive tanto essa habilidade durante a adolescência de falar o que eu quero, ou reconhecer o que eu quero, de falar o que eu quero, e de lidar com a frustração de não ter o que eu quero também, né? Então, que eu fui querendo manipular situações por inteiro, sabe? Manipular. E manipular virando esse bom menino, né? E às vezes é muito mais fácil você ser direto do que você ficar criando essa manipulação de bom menino e tal, 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 porque a gente fica manipulando todas as situações ao nosso redor. E aí isso gasta uma energia do caralho. Às vezes a gente até consegue. Normalmente não, mas às vezes a gente pode até conseguir. Mas a que custo, né? A que custo? Então, nisso tudo se já se ferrou demais. Então, esse é um bom ponto, sabe? As pessoas entenderem que muitas vezes, quando elas estão agindo por esse mecanismo, elas sequer entendem, quando elas estão vestindo essa máscara, na verdade, elas sequer entendem o que que elas estão sentindo, o que que elas precisam, né? E acho que talvez esse seja um dos maiores problemas do bom menino. É impressionante a quantidade de pacientes que eu tenho que tem dificuldade de conseguir expressar isso, assim, de medo de frustrar o outro, medo de machucar o outro, medo de ouvir um não. Eu acho que como uma estratégia de ser um bom menino, nós acabamos desenvolvendo uma dificuldade de lidar com a frustração. Parece que nós passamos o tempo inteiro frustrados por não conseguirmos expressar o que a gente realmente gostaria. Parece que a gente sempre vive em prol do outro. Que quando a gente tem clareza sobre algo que nós realmente queremos, a ideia de não conseguir atender isso parece difícil e desastrosa demais. Por exemplo, uma coisa que eu percebo em pacientes, às vezes que estão dentro de um relacionamento, é como há dificuldade de poder expressar para o parceiro determinadas fantasias e fetiches. Sabe? Parece que existe essa aparência polida de alguém que precisa agradar o outro, mas que não se impõe. Né? Que literalmente é um bom menino. Eu faço tudo que o outro quer, do jeito que o outro gosta. Mas e o que você quer, sabe? E o que você tá afim? Em que momento isso entra na parada? E normalmente, sabe em que momento entra? Na hora da traição, na hora que ele manda uma mensagenzinha pro boy no Instagram, sem que o namorado saiba.
Porque são nesses momentos em que ele expressa o que ele realmente está querendo, ao invés de sustentar e trazer isso para a relação. Faz sentido isso pra ti? Sim. Essa dificuldade de assumir o que tá sentindo, de processar o que tá sentindo, encarar com maturidade. Porque também é isso, né? É a síndrome do bom menino, né? Menino também, no sentido até infantil, né? Porque a gente encara e processa as emoções como se fosse a gente uma criança. Nossa, eu tive uma vez aqui na hora de falar. Como se a gente fosse uma criança. Ou um pré-adolescente, em que a gente não soubesse agir da maneira mais madura possível, né? Então, tem muitos... esse caso de sexo e traição, eu vejo muito com os meus pacientes acontecerem de eles se colocarem em relações que não estão afim, relações sexuais, ou eles traírem, serem traídos, né? Fica sempre essa dualidade, só que sempre extremos, né? Não. Sempre extremos, essa dualidade sempre extremos. E aí, perceba, manipula tanto, tem tanto medo de gerar impacto, tem tanto medo de não ser aceito, que acaba vivendo extremos, sabe? Extremos, sentimentos extremos, comportamentos extremos, né? Que fazem com que você fique um nível de estresse muito alto. Se você tem um nível de estresse muito alto, o que você vai conseguir? Que vida que você vai ter, sabe? Então, o bom menino, ele acaba engolindo muito sapo, vive muito estressado sempre, né? O bom menino normalmente não realiza os fetiches, não fala o que é no sexo, tem medo, né? O bom menino, ele não entra em relacionamentos que ele tá afim, ele entra nos relacionamentos que dá certo pra ele, né? Tipo assim, dá certo é o que dá. O bom menino, normalmente, ele não tem uma relação muito íntima com as pessoas, né? Porque ele pode até ser íntimo no ponto de vista de, tô olhando aqui por fora, essa pessoa pode parecer que até sendo íntimo, né? Em alguns momentos você pode até ser, mas você esconde muita coisa das outras pessoas, porque você tem medo. Aliás, antes de ter medo é o que a gente falou, né? Você não sabe nem o que você tá sentindo, então como é que você vai conversar com as pessoas? Então você não cria essa intimidade. Elas podem até ser íntimas com você, mas você não é com as pessoas, com seus amigos, por exemplo. Então, não desenvolve intimidade, né? Então, assim, o bom menino, ele pode até parecer ser uma pessoa muito legal e pode até parecer ser um mecanismo muito bom, muito eficaz. E Só né, que... ou foi, pelo menos, durante um tempo. Exatamente, né? Até a fase adulta, mas aí depois ele só vai cair em comportamentos que vão deixar ele sozinho, isolado, sem amizade, sem relacionamento, sem ter relações sexuais saudáveis, né? E acaba numa vida muito aleatória, sabe? Porque é aquilo, né? Sabe, é clichê, né? Mas quando a gente não escolhe, a vida escolhe por nós, sabe? Esse lance. Total. E é verdade, né? E aí você cai no aleatório, assim. Você cai em situações aleatórias, relacionamentos aleatórios, ou não se relaciona com ninguém. Nossa, eu diria que eu vi alguém me chamando aqui, menino. Eu tô sozinho. Meu Deus, o susto da gay. Fantasma viado aqui. É o Covid, amigo. Não, é o Covid. Pode ser o Covid. É sintoma? É sintoma. Mas é isso, assim, né? Eu acho que essa falta de... Como é que eu vou dizer? Não é uma falta de coragem pra você e habilidade pra você tomar suas decisões, te deixa numa vida completamente aleatória. E você fica esperando a sorte ser legal com você, o destino ser legal com você. E aí, o que acontece? Spoiler, quando você deixa o destino escolher as coisas por você, sabe o que acontece? Você vira uma pessoa ansiosa. Sabe por quê? Porque a ansiedade é um mecanismo de defesa. E se você entende que você não consegue ter nenhum poder de ação e que você vai deixar as coisas acontecerem do jeito que forem acontecendo, você vai ficar com medo, obviamente. E se você fica com medo o tempo inteiro, você fica ansioso. Então, quando você fica ansioso, você abre margem para outros transtornos, né? Outras comorbidades. Uma depressão, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, né, amigo? Eita, que é bom mesmo, hein? Meu Deus.
Jogou Fui como direto novidade, jogou como novidade no meio, amei. Quase que não saiu, você viu? Eu tenho dificuldade de falar comorbidade. Eu tô vendo que Com hoje tu tá com sotaque. algumas dificuldades, né, amigo? Olha só, uma coisa que eu tava. Tem um livro que eu gosto muito, que é inclusive da minha terapeuta, beijo Rosinha, chamado Sobrevivência Emocional. Ahn, as dores da criança ferida revividas na adultez, ou algo do tipo. Mas eu sei que o título do livro é Sobrevivência Emocional, onde no primeiro capítulo ela traz algo muito interessante, que é responder a pergunta de como sobrevivem emocionalmente os humanos. Não, porque a gente fala muito sobre sobrevivência no nível físico, mas a gente esquece que o processo de desenvolvimento ele também acontece de forma psicológica e a sobrevivência emocional também é presente. Que uma coisa que ela traz no livro e que me chama muita atenção é resgatar o conceito do Winnicott, que foi um grande psicanalista pós-Freud e que se debruçou, se dedicou a estudar sobre o desenvolvimento infantil, especialmente nos primeiros anos de vida. E o Winnicott ele fala sobre um conceito que eu achei babado e que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo, que é o de falso self. O conceito do falso self fala sobre o como a partir de experiências de trauma, os seres humanos podem desenvolver uma persona, um falso self, baseado num tipo de personagem que normalmente tem alguns critérios bem específicos. O primeiro deles é de que esse personagem busca atender às necessidades de uma criança ferida. Depois, que tem sempre um componente heróico no meio. Sempre uma coisa de ser muito bom ou muito ruim. Tem que ser uma coisa muito agressiva. E é interessante, né? Porque quando a gente fala sobre o bom menino, é isso. O bom menino, ele é bom menino com todo mundo. Mesmo quando ele pede o iFood e vem o lanche errado dele. Ele tá pagando por um serviço. É muito desagradável. Eu lembro de uma vez que eu fui num... Tá, isso é uma outra história. Deixa eu continuar aqui a Não, postagem. não, 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 não. Agora conta. Ajoelhou, tem que mamar. Não, eu lembro de uma vez que eu fui num barzinho aleatório, assim. E daí eu pedi um chopp. E eles só me entregaram um chopp, não entregaram a paradinha que vem embaixo pra colocar a caneca de chopp. E normalmente eles fazem isso. Eles sempre fazem, eu vou nesse lugar com frequência. E naquele dia eles não trouxeram. E daí eu achei aquilo estranho e senti falta. E levantei a mão pro garçom e chamei o garçom. Falei, querido, ele era que fazer um pedido? Eu falei, não, na verdade, eu só queria que tu pudesse trazer a paradinha pra mim, assim, porque, né? Todas as pessoas que estavam na mesa me falaram do quanto aquilo tinha sido desnecessário, do porquê eu poderia simplesmente ter me levantado e ter buscado o negócio. Ou ter usado um guardanapo, ou simplesmente não ter usado nada, ter deixado o copo ali. Mas naquele momento eu tive um insight que foi muito interessante, que foi, não é sobre o guardanapo, não é sobre a paradinha de baixo. É sobre o fato de muitas vezes na vida eu querer alguma coisa e deixar para trás porque eu acho que não é tão relevante assim. Porque eu não faço isso só naquele momento. Eu faço isso o tempo todo. E com coisas às vezes que são muito mais importantes e muito mais profundas do que isso. E aí eu vejo como as nossas estratégias do bom menino, elas não aparecem só em momentos difíceis, elas aparecem o tempo todo, né? Todos os espaços que a gente ocupa. E naquele dia eu expliquei isso para eles, daí eles entenderam do porquê que eu tinha pedido. Né? Porque eu encarei aquilo como um mini desafio pessoal de correr o risco de frustrar outra pessoa, porque ele poderia olhar para minha cara e falar, really, sabe, você me chamou aqui para fazer isso. Mas eu sumi. Então, essa era a história que me veio agora,
Porque eu fiquei lembrando de como ser um bom menino não é, não é uma partezinha que a gente coloca numa caixinha e guarda antes de sair de casa, sabe? É quase uma máscara que tá colada na nossa cara e com qual a gente olha o mundo como um filtro de Instagram. Sabe quando a gente arrasta do ladinho e muda todas as configurações? Ser um bom menino é isso, assim. É tirar o olhar que a gente tem real de um verdadeiro self, de um eu conectado com as minhas emoções, com os meus desejos, com como eu tô me sentindo de fato, e coloca no lugar essa máscara de um falso eu, que é um bom menino, e que tá aqui a dispor desse outro descendo. Por quê? Porque carrega, né, uma ferida profunda de desvalor. Eu acho que esse é um dos grandes temas da nossa comunidade. Todos nós carregamos uma ferida profunda de desvalor. Por isso a autoestima tão baixa. Por isso os índices de ansiedade, de depressão, de suicídio. Né? Porque existe uma ferida que está sempre aberta. Toda semana, ainda hoje, nós vemos notícias na política, nas mídias, nas redes, que falam de algum tipo de ataque homofóbico, LGBTfóbico, voltado a alguém, ao nosso grupo de uma forma geral, né? Tivemos agora em março, por exemplo, no Dia das Mulheres, um ataque transfóbico de um deputado. Então, isso, né, é manter uma ferida aberta que não cicatriza, porque o tempo inteiro nos faz lidar com esse tipo de situação. Então, é difícil deixar de ser um bom menino quando, mesmo no momento presente, parece que é importante ser. Mas sabe uma coisa também que eu acho legal a gente pensar? É que, por exemplo, uma coisa que eu entendi, na verdade isso não pegou tanto pra mim, mas é que eu vejo que pega pra algumas pessoas que começam a entender que elas têm esse comportamento do bom menino. É que chega um momento da vida delas que elas estão percebendo, elas ficam, meu Deus, eu não sei quem eu sou. Isso Aham. tudo é o que você tá falando, isso tudo é falso e não sei o quê. Uhum. Mas também acho importante entender que, querendo ou não, fez parte da sua história esse comportamento também, né? E não é que isso vai eliminar quem você é, tipo, ai, do nada você percebeu que você é outra pessoa, ai, trocou de personalidade. Porque, querendo ou não, isso já é uma marca, isso já é uma marca que vai te acompanhar, né? E que só que você vai saber colocar agora na caixinha certa, né? Pra isso ser usado ao seu favor, sabe? Porque uma coisa que eu percebi é que esse comportamento que é um mecanismo de defesa, como eu já acabei de falar aqui, né? Já até joguei depressão aqui, ele pode trazer consequências negativas. Mas também eu percebo que isso me fez desenvolver algumas habilidades, né? Como, por exemplo, e acho que tem muito a ver, inclusive, com a psicologia, né? De conseguir interpretar bem as pessoas, porque eu ficava tão ligado no que as pessoas queriam de mim, que eu aprendi a desenvolver mecanismos, assim, tipo, o que as pessoas estão esperando, o que elas querem, de fazer uma leitura das pessoas, né? Então, isso me ajudou bastante. E aí, saber colocar isso no campo certo, digamos, na caixinha certa dentro de você, é muito importante, né? Até mesmo porque é o que você tá falando, né? Tem muitas coisas que fazem a gente enfrentar batalhas muito fortes, né? E principalmente quando a gente respeita de pessoas negras, pessoas que não têm condições e oportunidades financeiras, né? Pessoas trans. Então, são pessoas que enfrentam até mais que a gente, né? Então, isso para elas pode ser um mecanismo, né, para elas conseguirem lidar com o meio social, não de abaixarem a cabeça, né, mas de conseguirem, por exemplo, fazer uma boa leitura, né, do ambiente que elas estão. Porque, querendo ou não, é algo importante, né? Então, saber colocar isso na caixinha certa, sabe? Porque, no final das contas, por mais que isso tenha sido, é o que eu falei, um mecanismo de defesa que a gente acabou desenvolvendo, e meio que engoliu, né, o desenvolvimento da nossa personalidade, que poderia ter sido mais tranquila, que poderia ter tomado outros rumos se não fosse pela homofobia, enfim, toda a questão que a gente já sabe, agora faz parte da nossa personalidade. E você não é uma farsa, sabe? Tipo, não precisa se enxergar como uma farsa, né? Porque tem muita gente que enxerga. Eu nunca
eu nunca me olhei nesse ângulo, né? Tipo, eu falei. Às vezes eu já me achei meio otário, sim. Por que não, né? Mas eu nunca tive esse pensamento, tipo, ai, caralho, quem eu fui é uma farsa, meu Deus, eu tenho Aham. que. E aí a pessoa entra numa outra espiral de ansiedade que, não precisa. Exatamente. Eu sempre digo para os meus pacientes, Lucas, o seguinte, que o objetivo do processo terapêutico, dentre tantas as coisas, é também conseguir honrar e valorizar todas essas estratégias que me trouxeram até aqui, sabe? Ser um bom menino foi parte de quem eu sou. Então, o processo terapêutico, o trabalho, não é para que eu deixe isso de lado, mas sim para que eu possa dar um destino mais saudável para isso e, especialmente, oferecer recursos e ferramentas para que eu tenha mais possibilidades de me expressar e de estar no mundo que não seja a partir de ser sempre um bom menino. Porque em alguns momentos eu até quero, para algumas pessoas eu quero, para outras não. Em alguns momentos a gente precisa se impor, né? Então, o processo terapêutico não é sobre deixar as suas estratégias de sobrevivência de lado, mas sim ampliar os recursos que tu tens para poder sobreviver e lidar com o mundo. Sim. E às vezes você tem que ser um bad boy, né? Um bad É o que boy. gente, é o que eu digo. Bom menino sim, trouxa nunca. Entende? Então, é... E dá pra ser mau menino também, né? Não, menino. Tá? Aham. É o bad boy. É o bom menino de dia, né? À noite, mau menino. Um Tem, menino. é, às vezes um mau menino com outros maus meninos, eu amo. Agora, Jonah, você nunca. Você falou que às vezes tem pessoas que você seleciona pra ser bom menino, né? E, digamos assim, pra você ter que você consegue ter essa abertura, né? De ser esse bom menino. Por que comigo isso não acontece? Por que você sempre é, é, faz bullying comigo? Uma coisa que eu descobri com a vida é que se eu não zoo com a cara da pessoa, os meus amigos sabem, eles entendem que para poder, é o meu jeitinho de expressar, minha linguagem do amor é a zoação. Isso vem de um lugar de amor, não é de bullying. Uhum. Olha, gente, se vocês soubessem, vocês iam processar o Jonah por mim, viu? É mesmo. Mas olha só, tu me conheceu pessoalmente, tu teve a oportunidade de passar horas convivendo comigo. Eu sou uma pessoa desagradável? Ah, tirando aquela parte que você me deu um soco na cara, porque Ah, eu não quis pegar o drink pra você, é tudo tranquilo, você é uma boa pessoa, assim. viu? Então é sobre isso. É, Mentira, gente, ele é super fofo, é como eu falei, ele só fica agindo assim, mas ele é uma fofura de pessoa. tá vendo? Eu sou um amorzinho, eu sou um bom menino, gente. Eu não sou uma pessoa horrível. Eu posso ser horrível, mas eu não sou. Tem que ser com as pessoas certas, né? Exatamente, tem momentos onde eu preciso estar com os dois pés na cara de alguém e mandar tomar no cu, entendeu? Eu falo assim, você é escroto sim e vai se fuder. Até porque a questão de certo ou errado, eu sempre falo, e pior que é uma verdade, a questão de certo ou errado, isso tudo depende do contexto. A gente não pode analisar o comportamento por ele só, a gente tem que entender o contexto, não é? Exatamente. E vou te dizer, eu acho que a política foi algo que os debates políticos foram coisas que cutucaram os bons meninos que habitam dentro da gente. Porque eu vou te dizer, quando de nós se rebelou, se revoltou e passou a ter conflitos dentro das famílias, a se posicionar por conta dos E movimentos políticos. eu mesmo, esse que vos fala, inclusive. Então, perceba, Era um show de lacre. exatamente, perceba que o bom menino ele é bom, mas ele não é otário. Não é um menino otário, é um bom menino. Tem diferença. E para as pessoas entenderem, pessoas que às vezes sentem que não conseguem colocar um limite, que elas conseguem colocar um limite, elas só não ou têm medo de fazer isso, né? Elas têm Exato. receio de fazer isso, mas conseguir elas conseguem.
Aham. Sabe aquela vozinha, é isso eu tô falando com você que tá nos ouvindo, tá? Sabe aquela vozinha que fica te sussurrando coisas dizendo isso aí, manda tomar no cu mesmo, manda, pai, rato, otário do caralho. Aquela Isso é que você tem, esquizofrenia, procure ajuda. aquela que você tem vergonha de falar em voz alta. Normalmente essa é o teu lugar de desejo. Quanto com mais vergonha você tem de falar, ou mais medo, maior é o desejo que você sente em relação àquilo. Mas sabe uma coisa também sabe uma coisa que é interessante as pessoas entenderem? É Não, que eu acho que não sabe. não sei se tu me Então contasse. não vou falar. Tô brincando. É que tem pessoas que, às vezes, por falta desse desenvolvimento de repertório comportamental, elas acabam não. É assim, na visão delas, é 8 ou 80. Ou elas vão ser um bom menino, ou elas vão ser uma pessoa muito, muito Aham, agressiva, vão por ser exemplo. horríveis, são pessoas egoístas Então, horríveis. E é por isso que muitas vezes elas optam por serem bons meninos, né? Então, tem esse ponto, porque, cara, você não precisa, sabe, também. Tipo, você pode impor limite sem ser agressivo, por exemplo. Você pode impor limite sem você ter que gerar uma briga, uma discussão. Pode ser que isso desencadeie uma discussão, e você consegue sustentar, tá bom? Mas não significa que precise. Né? Que não significa que precisa, né? Perdão. Então, é algo que as pessoas não param para pensar, que elas acham que é 880, é automático, né? Que elas têm essa visão. Mas não precisa. Você pode impor limite sem criar briga, sem sair odiado. Ou pode ser que você saia odiado, isso é uma coisa boa também, né? Ser odiado. Todo mundo tem Exato. que ser odiado. Às vezes a gente precisa ser odiado, Lucas. A gente precisa. A gente precisa entender que colocar limite nas pessoas e se posicionar, às vezes vai frustrar, vai trazer raiva pro outro, sim. E isso não é problema seu, é problema do outro. E normalmente, isso é uma coisa que a gente percebe mais com a internet, mas sempre existiu. Normalmente, quando a gente está se desenvolvendo, quando a gente está seguindo um caminho coerente com o nosso, quando a gente está tendo um certo sucesso no lado emocional, no lado afetivo, no lado profissional, tem pessoas que não gostam da gente, sabe? Isso significa que a gente está conseguindo se expor. Então, o que a gente fala hoje de haters na internet, né, e etc., eles. Sim, você pode conversar com qualquer pessoa que trabalha com internet. Se elas sabem que ter haters é um bom sinal. E tem gente que até procura isso, né? Mas aí eu acho que já é uma outra coisa, né? Mas isso também não é só para quem trabalha com imagem. É pessoa, por exemplo, que trabalha ali na sua empresa. Você perceba, se é uma pessoa que consegue impor limites ali no trabalho, se ela consegue se desenvolver e pensar nela, ela vai Uhum. ser odiada, entende? Tem Pela gente que vai te família, incomodar. pelos colegas, e principalmente dentro da família, né, amigo? Isso a gente vê muito. Então, Aham. é, então, É a gente é impressionante um bom como, sinal. é impressionante como as famílias ficam incomodadíssimas quando um bom menino começa a falar e se posicionar. A gente, é impressionante. É, A galera é não sabe impressionante lidar. mesmo, né? Gera um choque, né? Ah, não, total. A galera não sabe lidar, não sabe lidar. Isso é verdade. Assim, essa quebra familiar é muito gostosa de ver. É muito bom. Nossa, o que a gente às vezes mais teme é exatamente o que a gente precisa, assim, é o que tem que acontecer. E é o mais gostoso de acontecer. É o mais libertador. Perfeito, perfeito. Porque você vê as pessoas tentando lidar com essa quebra de expectativa que são delas, elas que lidem. Tá, não, não. É claro que sim, é um processo difícil, delicado, às vezes isso tem um custo alto, né, gente? Mas olha, é tipo, é literalmente um orgasmo, assim, sabe? Quando você tá quase chegando lá e de repente você chega, ah, é tão Tirou um bom. peso das costas. Nossa, nossa. Ó, pra gente encerrar esse episódio que já se passou, já teve concussão aqui, já teve é, ameaça de processo. Qual, Já teve qual é, terapia? já teve terapia, já teve confessionário. A dica que você dá para pessoas que estão ouvindo esse episódio agora e se identificam como bons meninos. Ou boas meninas também, tá? Olha, eu acho que a primeira coisa que essas pessoas precisam fazer é identificarem
o que tá passando dentro da cabecita dela, sabe? O que tá passando nessa mente de titânio que tá aí e que tá gerando um monte de sentimento durante boa parte do seu dia e que você nem tem ideia de quais são, né? O que tá passando aí, né? Porque isso pode estar sendo o seu próprio cérebro, isso é quase uma certeza, né? Ele tá te colocando pra baixo porque você não consegue lidar com em sequer reconhecer algumas questões da sua vida, alguns sentimentos, né? Então, você começar a reconhecer os seus sentimentos talvez seja o primeiro passo, porque para você, é como eu tinha até falado no meio do episódio, para você achar uma solução, para você construir uma solução, você precisa saber qual que é o problema, né? Então, entender o que está passando, quais são as suas necessidades, o que você está sentindo. Então, tudo isso é importante. Eu já até dei essa dica, na verdade, também de escrever. Isso é uma coisa que me ajudou muito, sabe? Então, momentos que eu tava mais triste, mais estressado, mais ansioso, eu pegava e escrevia. Escrevia, eu ainda faço isso de vez em quando. E é o que eu sempre recomendo para meus pacientes. A própria TCC tem muitas técnicas que escrevem, né? Então, a escrita ela vai te ajudar muito. Só que a gente não pode ficar também só no teórico. Aí a gente precisa colocar em prática, né? E aí talvez seja a dor de cada um. Eu sempre falo que muitas vezes a gente precisa agir para sentir, né? Então não é esperar um momento você se sentir confortável para você colocar limite nas pessoas. Às vezes você vai precisar agir racionalmente, por exemplo, saber que você precisa tomar tal atitude, por mais desconfortável que você esteja, para você compreender, sabe? Para você, depois que você tomou a atitude, compreender o porquê que aquilo foi importante, para os seus sentimentos sentirem, digamos assim, né? É como, por exemplo, academia, né? Atividade física, né? Uma pessoa que não faz atividade física, ela não vai querer, tipo, fazer porque, gera um gasto, né? Um gasto de tempo, um gasto às vezes de dinheiro, em alguns momentos, dependendo da atividade, um gasto de energia. Então ela não vai querer. Só que ela precisa, todo mundo precisa, né? Então o que ela tem que fazer? Pensar racionalmente, porque racionalmente ela sabe que ela precisa. Então ela vai lá, ela se coloca na academia, se mantém por um tempinho, e aí quando ela vai vendo os resultados, ela vai vendo quanto aquilo fez bem para ela vai conseguindo se sentir bem. Então ela começa a gostar da atividade física. Ou seja, ela primeiro precisou pensar racionalmente para depois ela sentir de fato isso. Então, a mesma coisa vale para comportamentos que você está engolindo aí ou deixando de agir por conta desse medo, desse receio, né? Então começa a agir, ainda que racionalmente, só racionalmente, ainda que gere um desconforto, para você começar a tomar atitudes que vão te deixar mais confortável para você viver sua vida, sabe? Porque com o tempo isso vai passando. E você vai vendo que tá tudo bem, que você consegue sobreviver, mas primeiro você precisa agir racionalmente. Então, acho que talvez essas duas dicas sejam as mais importantes no momento que eu vejo para quem tá nessa estaca zero, né? Tá com essa dificuldade. E tu, amigo? Olha, eu acho que fortalecer uma rede de apoio que te dê espaço para que você seja você mesmo é uma boa forma também. Às vezes eu acho que a gente fica fugindo de relações que nos validam e nos confirmam verdadeiramente e ficar indo atrás de coisas simplesmente com medo de poder romper com relações e com pessoas que não te fazem bem. Então, esteja na presença de pessoas onde você pode ser você mesmo e ser honesto. E você sabe quem são as pessoas que te fazem se sentir bem, à vontade, confortável consigo mesmo. Então traga mais isso para a tua vida. Porque essas pessoas podem te ajudar a ressignificar a forma como tu se expressa e lida consigo mesmo. Né? E eu acho que um outro ponto importante é de aos pouquinhos no dia a dia começar a encontrar, como o episódio que eu descrevi na choperia, encontrar essas pequenas oportunidades para ir explorando, ocupar esse novo papel, sabe? Sabe? Deixando esse bom menino de lado e assumindo o lugar de um adulto confiante, sabe? De um adulto que se posiciona, que deseja, que vai atrás daquilo que ele quer, ao invés de ficar só esperando o que o outro vai me dizer sobre. Seja o adulto que a sua criança precisou. Né? Nossa, essa frase é forte, né? Começou a sessão já...
Eu já taco. Eu amo. Mas é isso mesmo, assim, seja você o adulto que a sua criança precisou, sabe? É. Agora tem uma outra coisa também que ajuda as pessoas, na verdade duas coisas também que eu esqueci de falar. A primeira delas é quando você compartilha o pod gay, isso te dá uma força a mais pra você conseguir lidar com seus problemas. A segunda é mandar um pix pra gente, né, amigo? Tem pesquisas falando aí, né, que isso Por fortalece. favor, cara, fortalece exatamente a broderagem gostosa que a gente ama. É Fortalece. sobre. É sobre. Eu fico, inclusive, perguntando: será que se a gente tiver abrir um banco com conteúdos exclusivos para assinantes? Eu vou Hum... deixar isso no ar. Eu quero ouvir de você. Vai lá nas plataformas, vai nas nossas redes, vamos conversar sobre isso. Eu quero saber se você tem interesse E de só ser digita apoiador. sim. Isso, sim. Fala assim. Quero nude Lucas. Pronto. Ah, ó, dependendo do Liberado. preço, vai. Eu já mando de graça. Né? Não é verdade. A gente já não fez tanta coisa de graça. Por que não Por que não? atender uma petita de um ouvinte de uma forma tão generosa? Eu Mas, não vejo amigo, ó, é problemas. importante falar que não vai ter retorno, não tem reembolso, tá? Porque lá não é lá grandes Não tem coisas, entendeu? Mas reembolso. não vai ter reembolso. Não, amigo, mas assim, ó, é sobre a construção do nude. Às vezes não é sobre o nude. É sobre o conceito, né? É sobre o conceito, exatamente, sabe? Já vi se é aquele álbum que é todo conceitual e as músicas são lixo, mas o álbum é conceitual? Pois é. É. Então, assim, galera, vocês esperem conceito, não esperem grandes coisas. Não espere Não espere volume. volume. Eu amo. Ó, foi um prazer, que bom, que saudade que eu tava de gravar contigo, cara. Nossa, foi um prazer te conhecer, você tá cá agora. Foi um prazer, não, menina, dizer que foi um prazer em gravar contigo. É. Também tava com saudades. Ai, eu Tá, tô. Me tá. animou, tô doentinho isolado aqui, me animou, me animou. Por favor, vamos sim. Ó, vamos conversar. Acho que tem bastante coisa que a gente tá pensando nos bastidores para trazer para os nossos ouvintes. Em maio, Pod Gay completa um ano. E isso não vai passar batido, tá? Eu só quero que você que tá em São Paulo, gay ouvinte, saiba disso. Em maio teremos novidades. Mas, ó, para quem quiser nos acompanhar, sabe já exatamente as redes. E se não sabe, deixa eu te falar agora. É @_podgay. Em todas as redes sociais possíveis. Se você não encontrar, é porque não tem. Esses dias um seguidor me mandou no Instagram dizendo que tá adorando os meus vídeos do YouTube e eu fico gato. Eu não tenho canal no YouTube. Então, De onde que você tá vendo esses vídeos? pois Mas você é também quer isso. saber, né? Né? Falei, pelo amor de Deus, me manda que eu também quero ver. Especialmente se as pessoas estão gostando, né? Tipo, Se tiver alguém fazendo por você, que ótimo, né? a inteligência artificial tá aí, mas o chat GTP que limite, né? Você põe no seu lugar. Me respeita. Ó, pra quem, se você tiver em dúvida, pode me encontrar pelo Instagram. Chat GTP Tô indo. Você pode me encontrar pelo Instagram, pelo TikTok, pelo Twitter, pelo Cu. E até pelo Grindr, os ouvintes me falaram que quando eu estive em São Paulo me viram também. Então é isso Exposed. aí, vai que é sobre. Ah, e o meu gay, claro. E É, você? não falou tudo, mas não falou você. Então. É, o meu é underline Lucas Devito, né? No Instagram, no TikTok. Acho que é só, né, que eu tenho por enquanto. É. E o cu, né, É amigo? só. Não tem, menino. Ah, não. Eu tô sem. Eu só tenho por enquanto isso porque eu tô sem memória no meu celular. Claro. Imagina a quantidade de nude que não recebe isso daí, né? Meu Deus. Pois é, menino. Mas mandem, continuem mandando. Só não pode ser muito grande pra não ocupar espaço, né, do meu celular. Chega. Ó, boa noite pra vocês. Quer dizer, bom dia. Tchau e até a próxima, viu? Tchau. Se cuidem. Melhoras, tá, amigo? Thank you. Beijinho. Beijos.